Olá, pessoal. Primeiramente, sejam bem-vindos, né? É muito legal aqui. Eu estou aqui gravando o curso online na nossa sede aqui do CEMEB Cursos e recebi uma mensagem aqui da nossa querida aluna Letícia e me perguntando, pedindo para mim fazer uma apresentação que ela está precisando para a faculdade. Fico feliz que ela esteja atuando e ingressando aí nessa jornada aí, como vários alunos nossos conseguiram, né? E está seguindo e futuramente vai ser uma colega nossa de profissão. E ela pediu para mim gravar um pouquinho falando um pouquinho sobre a apresentação da medicina veterinária e conversando um pouquinho sobre um profissional veterinário, né? Eu me chamo Leonardo Alex, sou médico veterinário, eu sou registrado no Conselho de Veterinária do Rio de Janeiro sobre o número 9684. Estou batendo colinha aqui, e aquela mandou uma lista de perguntas para gente, né? Eu trabalhei mais de uma década, né, no setor de clínica médica, já que uma das minhas especialização é clínica médica. Também fiz especialização em clínica cirúrgica e também fiz especialização em anestesia veterinária, né? Então, eu estou falar um pouquinho aqui, que responder alguns podcasts que ela perguntou para mim aqui, né? Quando você percebeu que seria o veterinário seria a sua profissão? Na verdade, caí de paraquedas, sempre gostei de cachorro e de gato. Desde o ensino médio, quando eu tinha 17 anos de idade, eu resolvi fazer a medicina veterinária, né? Porque eu tinha duas cachorrinhas maravilhosa, a Laika Fofoca, que me fez escolher essa profissão por amar tanto elas. A Laika, na época, eu estava terminando meu ensino médio, ela rompeu o ligamento cruzado cranial, que é um ligamento do joelho, e eu sofri muito, eu fiquei cuidando muito dela. Então, eu resolvi fazer medicina veterinária. Na época, era uma outra realidade, né? E a veterinária hoje cresceu bastante nas últimas décadas, então eu acabei, né, na verdade, optando pela faculdade de medicina veterinária, que foi um sonho, foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida, né? Não tenho nada a reclamar, né? Acabei agora respondendo até a segunda pergunta, né? O que motivou foi meus animais, né? As minhas cachorrinhas. E a pergunta é: o que eu aprendi na faculdade foi o suficiente? Na verdade, até hoje, o que eu aprendi na faculdade, na pós-graduação, na, na licenciatura, em todos os cursos que eu fiz de docência, vai ser o suficiente. Na verdade, a faculdade foi um grande estupinho, a faculdade me deu muita base, me abriu mente, clareou muito, ainda mais que na época não existia tanta internet. Na verdade, nem existia internet, né, direito, como tem hoje, e facilitou muito a minha vida, clareou, me ajudou muito, muito, muito mesmo, né? Só que ainda eu achei que a faculdade poderia ter ensinado mais, mas sempre vamos ter que aprender mais. Então, a graduação, o conhecimento foi suficiente? Não foi, não será e nunca vai ser em lugar nenhum, né? Porque o conhecimento é uma coisa contínua, é um conhecimento uma coisa que a gente precisa fazer no dia a dia e temos que aprender constantemente, né? Na graduação, o que eu achei que faz falta muito foi por isso mesmo que nós criamos o curso EMEV Curso, porque a gente tenta botar na graduação a falha da graduação, a gente tenta complementar. Hoje, os nossos alunos maiores, a maior parte dos nossos alunos hoje são alunos ou pré-alunos de medicina veterinária, ou pessoas que realmente querem trabalhar como auxiliar veterinário, e a gente corrigiu a falha, né? Que a gente fez uma faculdade e não aprendi a segurar cachorro, coletar um sangue, botar o animal na soro, sabia as raças, a não ser que eu procurei fora, com qualidade, não sabia esterilizar o material, sabia que esterilizar, mas não sabia, o nome da experiência cirúrgica, como é que monta uma mesa de cirurgia, quais são os principais acidentes que acontecem numa clínica veterinária. Então, tudo isso eu consegui corrigir, né, com o curso de auxiliar veterinário que a gente criou justamente para poder pegar essa falha. Não vou falar nem a palavra falha, que falha é uma coisa muito séria, né? Na verdade, por essa divergência de visão. Até porque vocês aí estão fazendo a faculdade de medicina veterinária e nós estamos formando aqui os auxiliares veterinários. Só que no mercado de trabalho, a gente sabe que muitas vezes a gente tem que fazer funções múltiplas, né? E então a gente acaba necessitando fazer muitas vezes a função de um auxiliar. Hoje, graças a Deus, a veterinária está mudando, as empresas já estão contratando cada vez mais auxiliares capacitados, né? E a gente justamente viu essa falta que a faculdade talvez tenha ocasionado na nossa formação, que faz a falta, né? E acaba a gente tentando suprir um pouquinho aí, uma pintadinha nesse tipo de curso que a gente botou. Ela me perguntou para mim aqui da especialidade de anestesia, né? Que foi uma especialidade. Na verdade, eu já rodei com tudo na veterinária, né? Eu me formei em 2008, né? Eu tinha 22 para 23 anos. Então, eu estou fazendo entre aluno profissional mais de 20 anos de profissão, e entre formado e graduado,
né? Então, o que acontece? A primeira coisa que eu observei que, porque eu estudei na anestesia, foi na época da faculdade. Em 2006, 2007 para lá, a veterinária, a medicina, a anestesia era uma utopia para muitas pessoas, né? Onde eu fazia estágio, não trabalhava com anestesista, aonde eu não fazia, todos os lugares não fariam, não usavam muito anestesista. E quando usava era uma coisa muito além, muita coisa, era minoria, né? Os próprios veterinários não acreditavam muito na especialidade em anestesia veterinária em torno de 20 anos atrás. Então, o que que eu fiz? Eu estava numa sala de aula, dando bases de cirurgia, e anestesia, o professor falava que era utopia os valores cobrados. E no meio de uma sala de aula, o professor perguntou quem gostava de cirurgia, eu vi a sala inteira eh, levantando a mão, né? A sala inteira levantou a mão e eu perguntei o seguinte: quem gostava de anestesia? Ninguém levantou a mão. E foi ali que, no primeiro momento, que eu falei que seria uma muita oportunidade, que talvez estaria mudando a perspectiva. Eu também estava uma vez numa sala de estágio e eu vi um animal sendo anestesiado por ketamina e tilazina, né? Que é o ketapum da vida. E eu vi que o animal sentia, mexia durante o procedimento, quando eu era aluno. Então, aquilo ali me assustou, aquilo ali mostrou para mim que a veterinária ia mudar, e umas pessoas falaram para mim que os clientes não pagavam. E eu falei assim, cara, eu pagaria e pagaria fácil, porque quem conhece a diferença foi. Então, na época, a gente começou a fazer um trabalho pelo Orkut, tentando falar sobre anestesia. Comecei a mexer com anestesia desde a época da faculdade, colei com os professores meus. Na época, comecei a fazer treinamento com eles e me formei e comecei a mexer um pouquinho com anestesia, porque não tinha muito dinheiro, também não tinha, o mercado não era muito legal. Com o tempo, conseguia me introduzir no mercado de trabalho, né? E a gente começou a observar que a aceitação estava melhorando muito, 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 muito. Hoje, graças a Deus, eu consigo trabalhar bastante, quase exclusivamente com anestesia, né? Depois aí de 15, 20 anos. E eu lembro a primeira vez que eu comprei muito cardíaco, uma coisa que era uma utopia, verificava a pressão onde quase ninguém verificava, fazia o que quase ninguém fazia. Então foi assim que eu decidi escolher a especialidade de anestesia. Quando eu vi um cachorrinho mexendo na minha cirurgia, eu vi também que a gente podia anestesiar animais muito idosos, um animalzinho morrendo. Eu consegui botar o animal vivo logo no início, quando eu me formar, um cachorrinho que na época provavelmente virar uma eutanásia devido a um parto distócito, né? Um parto que tem complicações. Então acabei optando pelo setor de anestesia, e graças a Deus tem. Ela me perguntou quais são as maiores dificuldades que eu encontrei na profissão de veterinária. Gente, eu não vou nem falar de dificuldade, eu tenho que falar para vocês, na verdade, as maiores dificuldades que eu acredito que em todas as profissões no Brasil. A maior dificuldade que eu aprendi, eu hoje dou graças a Deus, mas na época eu estava muito assustado, era o quê? Não ter carteira assinada, né? Então a gente precisa ser prestador de serviço. E eu vim de uma família cultural que eu tinha que ter carteira assinada. Hoje já tem uma outra ótica, hoje eu entendo que muitas vezes a carteira assinada acaba sendo um obstáculo para a gente. Então a maior dificuldade que eu tive foi ter educação financeira, que eu vim de uma família onde todo mundo tinha um salário fixo e acabava, eu tive que sair do padrão, né? Essa foi a maior dificuldade que eu tinha. Eu tinha muito medo de ficar desempregado, ficar doente na época, então eu acabei fazendo completação pedagógica e passei no concurso público, né, no governo do estado, trabalhei lá prestando com um diploma histórico de veterinário, e fui emprestar para a Secretaria de Educação, na Secretaria de Educação do Estado do Rio de Janeiro. Fiquei vários anos como servidor público e eu pedi depois a exoneração, pedi demissão, porque comecei a mudar minha cabeça, minha ótica, e eu vi que dava para a gente não ter carteira assinada e viver tão bem, até melhor do que quem tem carteira assinada, né? Com planejamento, disciplina, empreendedorismo. Então, isso aí acabou, eu conseguindo alguns anos após ser servidor público, eu pedi exoneração e sair do emprego público, né, para me dedicar apenas à parte. Então a dificuldade muito grande é essa. Outra dificuldade muito grande é a resiliência, né? Porque a nossa vida oscila muito, a gente tem que dançar. Eu costumo falar até para os nossos alunos lá do CEMEV, no nosso curso de auxiliar veterinário, que a gente está falindo o tempo inteiro, né? Se a gente não se mexer. Então a gente tem que se mexer muito. Então é uma profissão que às vezes a gente trabalha jornadas de trabalho excessivas, jornadas de trabalhos grandes, mas eu não me viria fazendo uma outra coisa. É uma profissão gratificante, é uma profissão que, na minha ótica, se você conseguir se reintroduzir no mercado de trabalho, você tem uma remuneração bem diferenciada em relação aos outros, você tem uma satisfação quando você salva vidas,
mas também quando você perde, a gente tem vontade de desistir. E aí que entra a resiliência, a nossa capacidade que nós temos de tomar uma pancada e levantar. Então, isso foi uma dificuldade muito grande que a profissão bota, né? Porque a gente procura animais, a gente procura a profissão para salvar e, às vezes, quando a gente lida com óbito, às vezes o proprietário culpa você do óbito, isso faz parte do luto. E a gente tem que ter muita resiliência. Então, o que mais pesou para mim no início foi a parte de salário, carga horárias, e hoje, para mim, já aprendi a me adaptar a esse novo meio, né? Me programar para o futuro e, ao mesmo tempo, a parte também de lidar com o público que a gente não aprende na graduação. E hoje, tanto que eu foco muito isso, às vezes, em sala de aula, quando a gente está no CEMEV, dando aula para os auxiliares, porque lidar com as pessoas, eu acredito que é 85% do sucesso de uma pessoa, né? E 15% é a parte técnica. Então, é um somatório. E ela perguntou para mim aqui, ó, quando surgiu a ideia da franquia do CEMEB Curso? Na verdade, nós não somos franquia, Letícia. O CEMEB Curso, a gente franquia para as pessoas. A gente montou o CEMEB Cursos, ele está com a gente aí no mercado desde 2013. A gente da consultoria pessoal de São Paulo, a gente que montou esse projeto. Eu montei esse projeto no início, muitas pessoas não acreditavam, graças a Deus hoje a gente virou referência no Rio de Janeiro, no Brasil, né? Porque eu comecei a ver a deficiência dos profissionais que nos ajudavam no dia a dia, as pessoas que é o nosso braço direito, as pessoas que passavam mais tempo na clínica do que os próprios veterinários e eles não tinham capacidade técnica. Então a gente resolveu corrigir tudo isso. Em 2015 nós fomos o primeiro curso credenciado junto ao CRMV, né? Pela resolução que surgiu em 2014, porque nós tivemos o primeiro com eles em 2013. E em 2019, até o Conselho Federal usou nossa base, nossa ementa, para poder se formar, né, o que o auxiliar veterinário no Brasil tinha que aprender. Como diz o pessoal do Conselho aqui do Rio, vocês não levaram os créditos, mas vocês conseguiram. Eu falei, levamos créditos sim, porque nossa missão era melhorar a veterinária e a gente conseguiu melhorar, né? Então, hoje, um aluno de veterinária que não faz o curso, ele fica muito aquém, justamente porque tem aquela deficiência, ou não deficiência, aquela falta que a graduação ensinou, né, para tentar corrigir. E, assim como você, a Letícia, né, fez o curso, eu tenho certeza aí que quando terminar a faculdade veterinária, vai ver que o curso fez muita, muita diferença na sua vida profissional. E você também já pode começar, às vezes, a trabalhar na área, né, fazer estágio, trabalhar, estudar, antes mesmo de fazer uma graduação, né? E eu só pude entrar nisso, no mercado, como estagiário muito rápido e depois começar a ganhar dinheiro praticamente no término da minha faculdade, no finalzinho dela, como no setor veterinário. E hoje você consegue fazer um curso lá no CEMEV de 4 meses, 5 meses, né, de 200 horas e você consegue colocar, né? Surgiu muito essa ideia para a gente do CEMEV e eu tenho certeza aí que vale a pena todo mundo que quer trabalhar com animais sempre buscar o conhecimento contínuo, tá? E qual a importância do veterinário para a sociedade? Veterinário, como todo mundo sabe, veterinário é aquele cara que ele cuida da saúde humana e da saúde animal. Antigamente, eu falava muito aquele discurso que a gente está muito relacionado à zoonose, né? Então, a gente está na proteção da saúde dos animais, estamos na proteção da saúde das pessoas, mas muitas coisas também nós estamos envolvidos na saúde e no bem-estar físico e mental dos responsáveis pelo animal. As pessoas chamam de tutores, né? Mas às vezes a gente pega animal na rua, então a gente acaba nem sendo responsável pela tutela. Nós também somos responsáveis por esses animais. Então, o veterinário hoje sempre foi responsável para chegar o produto, uma comida na mesa de vocês com qualidade, sem zoonose, sempre foi responsável para poder cuidar da saúde do animal, para o animal ficar bem de saúde, e hoje evitar que a gente adquira zoonoses, só que hoje a gente foi muito mais além. Hoje nós estamos lidando com pessoas que a gente, na parte psicológica, as pessoas estão cada vez mais optando em ter menos filhos humanos, as pessoas estão tendo mais animais. Hoje o número de animais, cães e gatos no Brasil, e os pets, ultrapassar até a quantidade de crianças, né? Então a gente vê a importância que a gente tem. E hoje os homens estão até falando, né, de família multiespécie, já que o cachorrinho e o gato, os animais, eles estão fazendo parte da nossa família. Então, a parte psicológica, o médico veterinário está ali para poder apoiar, está ali para poder manter a saúde, controlar uma doença quando existir, evitar que pegue, faça a profilaxia e que a gente dê bem-estar para o animalzinho e também agora para o novo tutor
que tem o perfil de ser da família ou pai dos animaizinhos. Então aí que tá? Espero não ter me prolongado muito, né? Fica à vontade aí para nos visitar, tá? Disse mais uma vez, muito bom te receber. Agradeço você aí por tudo o que você passou para a gente aí nesse período difícil que a gente passou no meio da quarentena, né? E por ter sido nossa aluna, tá bom? Um beijão para vocês aí. E veterinária, não sei o que faria sem ela, e vou falar pra vocês, é uma puta profissão, é uma profissão maravilhosa.